Mais um vídeo para o canal, para a gente analisar a questão da leitura da Bíblia. O nosso foco aqui é como ler a Bíblia, algo extremamente importante do ponto de vista metodológico, porque às vezes as pessoas discutem a Bíblia do ponto de vista do pressuposto, leem com metodologias diferentes, ficam brigando entre si e não chegam a conclusão nenhuma. Então, precisa entender de fato como é que funciona, como que se dá isso, se é a sua praia, se essa é a sua praia, se inscreva no meu canal, que o objetivo aqui maior é esse. Nesse vídeo eu quero reagir a uma fala do Hernandes Dias Lopes, em seu argumento de 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, e mostrar algumas fraquezas desse tipo de argumentação, e por que a leitura bíblica, de fato, ela tem problemas de ser executada nesse tipo de argumento. Então, deixa eu colocar o vídeo aqui para a gente ir analisando com cuidado. O que significa isso? Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Alguns querem dizer assim: como o Pai sabia que você ia crer em Jesus, Ele escolheu você. É certo isso? Não, não é certo. O que é certo? O Pai conheceu você de antemão e escolheu você. Olha, bom, a primeira questão para a gente observar com cuidado aqui. Ele diz que existe uma forma errada e uma forma certa de analisar eleitos segundo a presciência de Deus. Então, olha bem, ele diz que a forma errada é a seguinte, que Deus me conheceu de antemão, investigou e me escolheu. Ele diz, não, essa é a forma errada. A forma correta é Deus não fazer nada disso e me escolher de forma incondicional, baseado somente na sua vontade, para sintetizar o argumento aqui. Tudo bem, o que está certo e o que está errado aí é definido por quem? Por favor, a gente precisa responder essa pergunta. Quem define o que é certo e o que é errado? No caso desse tipo de argumentação, quem define o certo e o errado é só a teologia, é só a doutrina, porque a presciência aqui não foi trabalhada em nenhum momento. Não foi dito que a palavra grega é prognosis, que aparece 2 vezes no Novo Testamento. A presciência de Deus, porque é um genitivo subjetivo. Isso traz alguma importância. Mas uma outra questão, por que o autor está definindo os destinatários dessa forma? De que maneira isso, no ano 60 do primeiro século, mais para frente um pouquinho, que a carta provavelmente foi escrita, o que o autor quer ao chamar os leitores originais, ou chamar os leitores originais de eleitos segundo a presciência de Deus? O que ele quer com isso? Qual o objetivo? Será que estava no foco do autor saber se Deus me pré-conheceu para me escolher, ou não fez isso, ou analisou de forma incondicional? Será que esse era o foco do autor? Claro que não. Esse tipo de pergunta, esse tipo de análise está baseado só na teologia, não está baseado no texto. O autor não está preocupado em discutir isso em nenhum momento. Em nenhum momento ele está preocupado. Então, isso é sério, porque a gente acaba perdendo o viés da chamada intenção do autor. O que ele quer de fato? Chamar uma comunidade de cristãos que estão recebendo uma carta de eleitos segundo a presciência de Deus. Ou seja, do ponto de vista histórico, do ponto de vista a ser observado, isso tem uma questão a ser analisada com cuidado nessa interação de autores e leitores originais pelo texto. Mas aqui não. Aqui o que vale é a teologia. E porque o Pai conheceu você de antemão, que significa Ele amou você de antemão e escolheu você, você creu em Jesus. Está escrito em Atos 3. Olha bem, o Pai me conheceu, me elegeu antes da fundação do mundo, por isso que ele creu. Mas onde que está escrito isso aqui? Eleito segundo a presciência de Deus Pai. Qual é o argumento? Qual é o fundamento? Quais são os fundamentos para esse tipo de argumentação? Aonde? Não, a eclectose aparece lá em 1 Pedro capítulo 2, depois aparece em outros lugares. Não há nenhum tipo de argumento, contexto discursivo, nada disso. A única coisa que aparece é a famosa teologia, a famosa doutrina. Então, o correto a lógica Deus me escolheu antes da fundação do mundo de forma incondicional. Não, Deus me escolheu antes da fundação do mundo de forma condicional. E essa ideia de chamar os ouvintes, Deus te escolheu como, meu querido, que está ouvindo. Será que o texto está preocupado com essa abrangência toda?
Será que o autor está falando que cada pessoa que nasceu nesse mundo foi escolhido de forma condicional ou incondicional? É isso que o autor está falando? Ou ele está preocupado do ponto de vista de um elemento que quase todo mundo ignora na leitura, que é chamada proeminência, que vem da análise do discurso? A proeminência dele é essa? É preocupado em abranger para toda a humanidade? O que ele está tratando aqui? Esse tipo de leitura não nos ajuda em nada a entender o texto. 48, todos quantos foram destinados para a vida eterna creram, de tal maneira que a sua eleição não tem como causa a fé. A causa da sua eleição não é a fé é consequência da sua eleição. Olhe bem, agora tem um outro problema na leitura da Bíblia, que é muito usado, outro tipo de argumento, que é o chamado texto-prova. O Osborne costuma dizer que é a falácia do século XX. O que é isso? Eu estou lá dizendo que a eleição é incondicional, Deus nos conheceu e me amou antes da fundação do mundo, me elegeu. Aí, para eu explicar a relação disso com a fé, eu vou lá em Atos 13:48. Mas o que tem a ver Atos 13:48 com 1 Pedro capítulo 1, verso 2? O que Atos 13:48 coloca no seu devido contexto? Contexto lógico, contexto histórico. Qual é a proeminência daquela passagem? Como é que ela funciona no macro de Atos? É só pegar um versículo de lá, de um outro livro, trazer para cá, que eu provo a minha doutrina. Está resolvido. Resolvido. A minha doutrina está certa. Eu peguei um versículo, coloquei lá, pronto, está resolvido. Essa é a falácia do texto prova. Horrível. Isso não é leitura da Bíblia. Esse tipo de argumento não pode ser chamado de leitura da Bíblia. Se eu quero trabalhar Atos 13:48, tem todo um processo hermenêutico a ser observado para que essa parte da narrativa funcione no seu macro, na sua devida ideia semântica a ser observada, no mínimo, com certa profundidade. Porque Deus o escolheu, você creu. Mas aí o que diz mais no versículo 2? Em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue. Ele não colocou na ordem, mas a ordem agora vem, é a obra do Filho. Ele nos redime com o sangue. Esse aqui é um ponto legal também para a gente olhar. A introdução para o argumento que ele vai usar. O autor não colocou na ordem, mas ele coloca o Pai, o Espírito e o Filho. Então, o autor não colocou na ordem, mas a ordem seria o Pai, depois o Filho, depois o Espírito. Aí, outra vez, a gente vai ter que perguntar. O autor, ele se equivocou aqui quando ele colocou numa ordem indevida para não funcionar pela Trindade, que a gente vai entender que é isso logo? Ou será que o autor, de fato, queria trabalhar o Pai, o Espírito e o Filho como está ali colocado? Por que tem que mudar a ordem? Por que tem que mudar a ordem? É o autor? A ideia, a intenção autoral é essa? Será que o texto nos permite a fazer esse tipo de coisa? Eu posso, a língua grega, será que as locuções preposicionais aqui podem mudar? Não podem, são a mesma, é sempre o catar alguma coisa, é a mesma coisa, não tem por que mudar. Então, essa mudança é legítima? Ela é legítima, de novo, só do ponto de vista da teologia, da doutrina. Aqui tem o pacto da redenção. Deus escolheu, o Filho morreu pelos eleitos, o Espírito Santo aplicou, afinal de contas, ele é o dispenseiro da graça. Aí nós temos uma ordo salutis, que os teólogos temáticos gostam muito de usar. Então, aqueles a quem o Pai escolheu, com o seu pré-conhecimento na eternidade, porque você foi escolhido antes dos tempos eternos, esses foram remidos pelo sangue de Cristo. E os que são remidos pelo sangue de Cristo, o que acontece aí? São santificados pelo Espírito, em santificação do Espírito. Você percebe então que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão envolvidos na sua salvação. O Pai elegendo, o Filho redimindo e o Espírito Santo santificando. Até aqui. Ou seja, nós temos uma bela demonstração do que é a leitura da Bíblia baseada somente em doutrina e em tradição. Essa inversão, a gente adiantou, observou anteriormente, que não tem nenhuma plausibilidade do ponto de vista do que o autor colocou no texto. Se o autor colocou ali, não tem plausibilidade na língua grega, no contexto, em nada, é assim que funciona. E nem há a ideia dessa questão de pacto da redenção e 1 Pedro no resto da carta. Então, esse tipo de argumento, volto a dizer, ele está baseado somente
unicamente na teologia e nada mais. Então, é isso aqui que está sendo, de fato, observado. Agora, o que nós, de fato, precisamos fazer urgentemente? A gente precisa repensar tudo isso, porque os argumentos deles são argumentos de quase, não vou falar de todo mundo, mas de muitas pessoas que leem a Bíblia somente pela teologia. Só leem a Bíblia pelo pressuposto da teologia sistemática, do pressuposto da sua instituição. A minha instituição prega a seguinte doutrina. Então, a Bíblia tem que se acomodar. Esse problema é dela. Ela se acomode aí. Agora, a Bíblia ser lida mesmo, usando os recursos hermenêuticos, respeitando o texto, isso, de fato, não é um movimento muito bem resolvido no contexto evangelical brasileiro. Então, isso que a gente acabou de ver não é a leitura da Bíblia. Esquece. Isso aqui é só demonstração de teologia, de tradição. Nada disso o texto quer dizer. Nada disso é intenção do autor para comunicar aos seus leitores originais. Afinal de contas, isso não é nem levado em conta. O que é levado em conta é você. Você foi escolhido. Você é isso, você é aquilo outro. A abrangência que na leitura da Bíblia fica muito complicado. Então, precisamos urgentemente rever isso com muito cuidado mesmo.